Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, semana 2. O assunto estudado durante esta semana foi função quadrática, que é toda função escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, toda função gerada a partir de uma equação do segundo grau. Atividade 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenados x e y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os pontos ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Agora, analisando a função, nós vamos substituir os valores de x e encontrar os valores de y. Se x for igual a menos 1, lembrando que na fórmula nós temos menos x ao quadrado, então o expoente 2 é só do x. Nós vamos conservar o sinalzinho de menos, porque não tem parênteses. O menos só seria elevado ao quadrado se ele estivesse dentro de parênteses. Então, o expoente 2 é só do valor de x. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 menos 6, menos 7. Menos 7 com menos 5, menos 12. Então, quando x vale menos 1, o y vale menos 12. Para x igual a 0. Então, onde tem x, nós vamos substituir por 0. 0 elevado ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. 0 menos 5 é igual a menos 5. Logo, quando x for 0, o y será igual a menos 5. Para x igual a 1, 1 elevado ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. Menos 1 mais 6 é igual a 5. 5 menos 5 é igual a 0. Então, quando x for igual a 1, o y é igual a 0. Para x igual a 2, 2 ao quadrado é 4. 6 vezes 2 é 12. Menos 4 mais 12 é igual a 8. 8 menos 5 é igual a 3. Logo, quando x é 2, o y é igual a 3. Para x igual a 3, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Menos 9 mais 18 é igual a 9. 9 menos 5 é igual a 4. Logo, quando x é 3, o y vai valer 4. Para x igual a 4, 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24. Menos 5. Menos 16 mais 24 é igual a 8. 8 menos 5 é igual a 3. Então, quando x for 4, o y será igual a 3. Para x igual a 5, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30, menos 5. Menos 25 mais 30 é igual a 5. 5 menos 5 é igual a 0. Logo, quando x for 5, o y será igual a 0. Para x igual a 6, 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Menos 36 mais 36 é 0. 0 menos 5 é igual a menos 5. Logo, quando x for 6, o y será menos 5. Para x igual a 7, 7 ao quadrado é 49. 6 vezes 7 é 42. Menos 49 mais 42, menos 7. Menos 7 com menos 5 é igual a menos 12. Logo, para x igual a 7, o y é igual a menos 12. Conclusão: f de menos 1 é igual a menos 12. F de 0 é igual a menos 5. F de 1 é igual a 0.
f de 2 é igual a 3. f de 3 é igual a 4. f de 4 é igual a 3. f de 5 é igual a 0. f de 6 é igual a menos 5. E f de 7 é igual a menos 12. Agora, nós vamos localizar esses pares ordenados que nós encontramos no plano cartesiano. Primeiro, vamos marcar as raízes. Primeira raiz é 1. Então, quando x vale 1, o y vale 0. A segunda raiz tem coordenadas 5 e 0. Lembrando que lá no enunciado pediu para marcar as raízes de caneta vermelha. Vamos marcar agora o vértice de caneta preta. Quais são as coordenadas do vértice? Quando x é 3, o y vale 4. E por último, pediu para marcar o ponto em que a parábola intercepta o eixo y de caneta azul. Então, a parábola vai interceptar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 5. Agora, vamos marcar os outros pontos que nós encontramos. Oposto a 0 e menos 5, nós temos os pontos de coordenadas 6 e menos 5. Nós encontramos também o ponto de coordenadas menos 1 e 12. Também temos o ponto cujas coordenadas são 2 e 3. Oposto a ele, nós temos o ponto de coordenadas 4 e 3. E o último ponto que nós encontramos, ele tem as coordenadas 7 e menos 12. Unindo esses pontos, nós temos a parábola da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e responda às questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Lembrando que o a é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, o b acompanha x e o c é o termo independente. Logo, a é igual a menos 1, b é igual a 6 e c é igual a menos 5. Como o valor de c ele é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo y em qual ponto? No ponto de coordenadas 0 e menos 5, que é simétrico. O que é simétrico? Que está do lado oposto ao ponto que tem as seguintes coordenadas. Quem está do lado oposto do ponto que intercepta o eixo y? O ponto de coordenadas 6 e menos 5, em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual é o valor do discriminante delta? Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir o b por 6, o a por menos 1 e o c por menos 5. 6 elevados ao quadrado, 36. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 é igual a 16. Logo, o valor do discriminante delta é igual a 16. Ainda analisando o gráfico que nós construímos, vamos responder as próximas questões. Nós vimos que o delta é igual a 16. Como o delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes da função? O que são zeros ou raízes? São os pontos em que a parábola corta o eixo x. Logo, essa função ela possui duas raízes, que são x' igual a 1 e x duas linhas igual a 5. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Então, nós temos aqui os pontos de coordenada 1 e 0 e 5 e 0. Esses são os pontos em que a parábola corta o eixo x. Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Então, nós temos o vértice dessa parábola destacado com a caneta preta. E as coordenadas do vértice são 3 e 4.
Bom, nós vimos que o coeficiente a dessa função é menos 1. Então, como a é menor que zero, por que menor que zero? Porque ele é um número negativo. A concavidade da parábola do gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo. Se o a é negativo, a concavidade é aberta para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou ponto de máximo da função. Tudo que vem abaixo do vértice é menor que ele. Logo, o vértice será ponto de máximo desta função. Atividade 2. Uma bola é lançada de um ponto 0 e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante essa trajetória, a bola descreve duas parábolas, com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto 0 ao ponto B em metros? Então, vamos observar a figura. Analisando a figura, nós vamos encontrar essa distância. Agora vamos analisar as informações que o gráfico nos trouxe e encontrar a distância que vai do ponto 0 até o ponto B. Primeiro passo, vamos encontrar as raízes resolvendo a equação. O que são raízes? Os valores de x. Então, vamos igualar, a função a zero. Substituindo o y por zero, nós vamos ter menos x ao quadrado sobre 75 mais 2x sobre 5 igual a zero. Bom, vamos colocar o x em evidência. Nós temos aí uma equação incompleta, faltando o termo c. O que é colocar o x em evidência? É como se eu tirasse um x de cada fração. X ao quadrado é x vezes x. Se eu tirar 1, vai sobrar x sobre 75. Na fração 2x sobre 5, se eu tirar o x, vai sobrar o quê? 2/5. Então, colocar um termo em evidência é pegar um fator que é comum a cada um dos termos da expressão. Bom, então, a primeira raiz, nós já sabemos. A primeira raiz é igual a zero. Toda equação do segundo grau que não tem o termo c tem uma raiz igual a zero. E vamos igualar o binômio também a zero. Menos x sobre 75 mais 2/5 igual a zero. Bom, poderia tirar MMC, mas eu vou optar em passar o termo independente, que é 2/5, para o segundo membro. Por quê? Porque eu vou ter uma igualdade de frações que eu posso multiplicar cruzado. Vou multiplicar por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Significa trocar todos os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais. Se x sobre 75 é igual a 2/5, nós podemos fazer o produto cruzado para encontrar o valor de x. Então, 5 vezes x é igual a 75 vezes 2. 75 vezes 2 é igual a 150. 150 dividido por 5 é igual a 30. Logo, uma das raízes é 0 e a outra raiz é 30. Lembrando que esta equação ela está representada pela a parábola que vai de 0 até o 30. Então, eu já encontrei o valor de A. Bom, agora vamos observar. A parábola que vai de A até B, o vértice tem abscissa 35. E lembrando que o vértice, ele divide a parábola ao meio. Então, de 30 até 35, eu tenho quantas unidades? 5. Então, eu vou, com certeza, de 35 até o ponto B, eu vou ter mais quantas unidades? Mais 5 unidades. Agora, a distância do ponto 0 até o ponto B vai ser o quê? 30 mais 5 mais 5, que é igual a 40. Atividade 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda às questões a seguir. Letra A. Quais são zeros ou raízes dessa função? O que são zeros ou raízes?
São os pontos em que a parábola corta o eixo X. E essa parábola corta o eixo X no ponto de coordenadas 0 e 6. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa parábola e o eixo X? Agora nós vamos pegar o ponto em que a parábola corta o eixo X. Ele corta o eixo X na origem, ou seja, no ponto de coordenadas 0 e 0, e à sua direita, no ponto de coordenadas 0 e 6 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Então, nós podemos observar que o vértice dessa parábola, ele liga o 3 do eixo X ao 9 do eixo Y. Então, o ponto de encontro desses dois valores representa o vértice da função, cujas coordenadas é 3 e 9. Letra D. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico desta função e o eixo Y? Então, essa parábola ela intercepta o eixo Y na origem, ou seja, no ponto de coordenadas 0 e 0. Ainda analisando o gráfico da parábola da função, como a concavidade da parábola é aberta para cima ou para baixo? A concavidade é aberta para baixo. Então, o coeficiente A ele é maior ou ele é menor que 0? A parábola tem concavidade aberta para baixo quando A for negativo, ou seja, quando ele for menor que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou máximo da função. Bom, tudo que vem abaixo do vértice é menor que ele. Logo, o vértice dessa parábola representa o ponto de máximo da função. Analisando ainda o gráfico onde está representado a parábola, nós vamos identificar quais são os coeficientes A, B e C dessa função e escrever a sua lei de formação. Lembrando que as raízes são 0 e 6. Com as raízes, eu posso escrever a função quadrática. Lembrando que o A eu vou substituir por 1, o B, o oposto da soma das raízes, e o C, o produto das raízes. E a soma das raízes será 0 mais 6, que é igual a 6. O oposto da soma. Qual que é o oposto de 6? Menos 6. E o produto das raízes, 0 vezes 6, que é igual a 0. Bom, substituindo na função, f de x, lembrando que o coeficiente c realmente ele vai ser 0, o ponto em que a parábola corta o eixo y. Logo, f de x é igual a x ao quadrado, substituo o oposto da soma, menos 6x mais 0. Esse 0 não precisa aparecer e detalhe, a parábola tem concavidade para baixo, então o a ele tem que ser negativo. Então, nós vamos trocar todos os sinais dessa função. Em vez de x ao quadrado menos 6x, nós teremos menos x ao quadrado mais 6x, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, o a vale menos 1, o b vale 6 e o c vale 0. E a lei de formação, f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Atividade 4. Um golfinho que realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado, responda às questões que seguem. Então, vamos observar o gráfico. Nós temos aqui a parábola que representa o salto efetuado por esse golfinho. Qual foi a altura em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo de um salto? Então, nós podemos comparar que a altura máxima foi de 4 metros. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir essa altura máxima? Então, nós vamos agora comparar no eixo X. O tempo foi de 2 segundos. Tente 1, 2, 3 vezes. E, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário.
Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.